está conosco Dr. Clayton Reis para nos falar sobre o espírito liberto e consciente. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre a expressão do amor. Jesus, modelo e guia da humanidade, nos ensinou que, conhecendo a verdade, ela nos libertaria. Ainda hoje cogitamos a que verdade ele se referia e nos libertaria de quê? Qual a proposta do Espiritismo para que o homem se torne liberto e consciente? Dr. Clayton Reis é nosso convidado de hoje para nos falar sobre este assunto tão importante para nós que buscamos o crescimento espiritual. Mas antes, vamos ver o Momento Espírita. Ela tem apenas 6 anos e brinca em seu quarto. Os pais a podem ouvir falando com seus bichinhos de pelúcia em doce fantasia. Então, eles se concentram em fazer contas, revendo o orçamento. Pela 10ª vez refazem tudo e descobrem que sobram dias no seu mês de salário. Vai ser difícil, concluem. De repente se dão conta de que não ouvem mais a voz da menina. Verificam que ela não está no quarto, nem na sala, nem na cozinha. Olham para fora. A noite escura envolve o terreno que vai até o portão, lá na frente. No meio da escuridão, eles descobrem o vulto pequeno retornando de algum lugar. É a garota, sozinha. Ela calçara os sapatos da mãe e fora até a caixa do correio colocar uma carta para o papai e a mamãe. Quando os pais lhe perguntam por que saiu à noite, no escuro, ela responde com um sorriso de quem venceu o medo e realizou uma proeza. Tem carta para o papi e a mami lá na caixa. A garota deixou de lado seus brinquedos, tomou o lápis e em uma folha de papel desenhou umas flores coloridas e escreveu uma frase: "Eu amo o papi e a mami". Teve o cuidado de colocar o papel dentro de um envelope, endereçar e enfrentar a noite de breu para colocar a surpresa na caixa do correio. Um impulso de amor, um gesto de ternura, a espontaneidade do momento. Tudo isso valeu para que os pais esquecessem das contas, das dificuldades a vencer até o final do mês, do jogo de cintura que teriam que realizar para conseguir saldar o que fosse mais urgente, e abraçassem o seu tesouro, sentindo-se plenamente felizes. O que quer que tivessem que enfrentar, valeria a pena, porque aquela criança, sua filha, lhes devolvia todo o esforço centuplicado em uma declaração de amor. Era como receber a mensagem de um anjo pedindo confiança e lhes renovando as disposições de bom ânimo. Quantas vezes você já deteve a sua vontade de dizer para o seu amor que o ama, que é muito feliz por ele ou ela estar ao seu lado? Quantas vezes sua mão chegou próximo dos cabelos da pessoa amada e você não concretizou o gesto de carinho? Quantas vezes pensou em telefonar e desistiu, com a preocupação de parecer tolo ao dizer: "Liguei só para dizer que você me faz feliz"? Você já pensou em como qualquer um desses pequeninos, mas importantes gestos teria tornado o dia do outro muito mais alegre? Seja espontâneo em suas manifestações de amor. Nunca deixe para mais tarde o que o coração lhe sugere. Abrace, mande flores, escreva um bilhete, telefone, surpreenda. Não economize carinho, ternura, afeição. Não se preocupe em reservá-los para dias especiais. Quanto mais utilizados, ofertados, mais eles se multiplicam, trazendo enriquecimento nas relações humanas. Expressão do amor. Mensagem que está no CD Momento Espírita, número 29.
Todos os CDs e livros Momento Espírita podem ser adquiridos pelo site momento.com.br. Hoje temos a alegria de receber Dr. Cleiton Reis, que é vice-presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, e membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Dr. Cleiton, é com muita alegria que nós o recebemos no programa. O homem, de maneira geral, está preso a dogmas e a fé não raciocinada. O porquê desta postura? Veja bem, dona Ivone, primeiro eu quero dizer da minha satisfação imensa estar nesse programa tão divulgado da doutrina espírita. Com referência à sua pergunta, todos nós seres humanos somos movidos por ideais, por fé. A fé é o que nos move para tudo, em todos os sentidos. Eu diria, por exemplo, uma fé ideológica, uma fé filosófica, uma fé espiritual. Então, faz parte de nossa vida. Agora, claro, nós temos que imaginar que tipo de fé estamos escolhendo, que há diversas categorias, diversas dimensões da fé. E qual é o significado de uma fé irracional? Ora, uma fé irracional é uma fé não pensada, é uma fé dogmática, uma fé radicalizada, né? Então, nós sabemos que existem movimentos radicais no mundo todo, fés que são muito dogmatizadas e não permitem o raciocínio e a reflexão daqueles que frequentam e praticam esse tipo de fé. O Espiritismo é uma doutrina de razão e de lógica, né? Tanto que Allan Kardec, seu codificador, foi chamado bom senso encarnado, né? Não é isso, doutor Cleiton? Sem dúvida alguma. Eu acho que o Espiritismo nos traz assim, um modelo de conduta, de uma fé raciocinada, de uma fé analisada, refletida, porque nós não podemos aceitar qualquer tipo de verdade. Nós temos que questionar, ter uma postura assim, cartesiana, como René Descartes, ele estabelecia a dúvida para, através da dúvida, ele encontrar a solução do problema, né? Então, a partir de uma expressão de próprio René Descartes, penso, logo duvido. Então, o ato de pensar é um ato de duvidar, de questionar, de investigar. E o Espiritismo se propõe a esse processo investigativo. E haveria uma maneira, uma orientação para se desenvolver essa fé raciocinada? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro nós temos que partir de um princípio que o ser humano ele tem uma vocação, eu diria, da matemática do amor, da multiplicação e da soma. E não do ódio, que é a diminuição e a subtração. De maneira que nós temos que pensar em multiplicar valores. O homem foi criado para valores, porque nós sabemos que o ódio destrói, o ódio ele cria desavenças, ele desarticula a união e a comunhão que os seres humanos devem ter. Já o amor não, é unificador. Então nós temos que ter uma fé de amor, de otimismo, de esperança realmente nos problemas que nós enfrentamos no dia a dia da vida. O Mestre Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? O que ele estava nos ensinando ao dizer isto? Veja bem, essa é uma questão muito profunda. Quando Pilatos perguntou para Cristo o que é a verdade, ele não respondeu, né? Agora, nós sabemos perfeitamente que o sentido dessa expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela tem um sentido muito profundo, significando dizer que nós temos que conhecer os fatos para saber a verdade, né? Porque, veja bem, nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das consequências das escolhas que fizemos. Então, qual é a melhor maneira de você escolher bem? De conhecer. Primeiro, de conhecer, e segundo, de amar aquilo que você está fazendo, de ter um pensamento levado para a superioridade, para os planos superiores. Então, me parece que essa natureza do ser humano, Teilhard de Chardin, esse filósofo francês extraordinário,
que era um jesuíta, mas uma pessoa de um alcance maravilhoso. Ele falava que o ser humano está vocacionado para atingir o ponto ômega, né? Que a noosfera, ele usa essa expressão, que é um plano elevado, um plano superior, que justifica realmente, o homem se encaminha nessa direção. Então ele tem que saber os caminhos que conduzem a isso. E o estudo, por exemplo, contribuiria muito. Nós nos referimos ao estudo porque a doutrina espírita, ela propõe, né, Sem dúvida o alguma. Estudo Sem dúvida da alguma. doutrina, Eu das acho, leis de dona Deus. Ivone, que o estudo é a parte mais importante desse conhecimento. Porque a senhora veja, a quem não sabe o que está fazendo, não tem ciência, consciência do que faz. De maneira que ele tem que conhecer os fatos. E para conhecer os fatos, ele tem que estudar. Ele tem que analisar, ele tem que ter uma postura crítica. E para ter uma postura crítica, ele precisa necessariamente do conhecimento. O homem só atinge a sua sabedoria com um conhecimento bem aprofundado sobre aquilo que ele se dedica e aquilo que ele se propõe a fazer dentro do seu plano existencial. Então, o estudo e a doutrina espírita é uma doutrina de muito estudo, de muita reflexão, de muita análise, né? E isso só se obtém realmente por intermédio de muito estudo para nós conhecermos a verdade. E o Espiritismo nos traz o conhecimento de que nós fomos criados, né, simples e ignorantes, com o destino da perfeição, né? E isso é somente através... Sem dúvida alguma. É através do processo reencarnatório, e cada processo reencarnatório é uma soma de conhecimento, é uma soma de aquisição de novos valores e de novos saberes também, né? Nós sabemos que o saber e o conhecimento é universal, né? Então, o processo reencarnatório é como se fosse uma escola. Cada encarnação é uma escola. Cada encarnação significa que a pessoa está se aprofundando, se lapidando, se autoburilando. Então, esse é o propósito do Espiritismo em face do ser humano. Uma lapidação da pessoa que se obtenha pelo conhecimento e pelo estudo. Na questão 621, Allan Kardec perguntou aos espíritos onde estava escrita a lei de Deus, né? E eles responderam: na consciência. Por que a lei de Deus está em nossa consciência, Dr. Cleiton? Veja bem, dona Ivone, o próprio Cristo falava: vós sois deuses. O que Cristo quis dizer com isso? Que Deus está dentro de nós. Então, compete a cada um de nós descobrir os valores que nós temos, a energia que nós temos. Aquela fé que o Cristo falava, que é a fé que remove montanhas. Nós temos esse poder, só que nós temos que descobri-lo, temos que lapidar. Então, esse diamante bruto que se encontra no nosso coração, no nosso espírito, é um trabalho que o espírito, através do seu conhecimento, ele vai se lapidando, se burilando, quando chegará um momento que ele terá uma consciência absoluta do que pode fazer, do que não pode fazer, do que deve fazer, do que não deve fazer. Hoje nós sabemos que a sociedade humana ela é governada por leis e normas jurídicas. As leis comandam a nossa vida, o que nós podemos fazer, o que não podemos. Agora haverá um dia que o homem terá consciência de tudo que se passa ao seu redor. Então, ele vai despertar para essa realidade, né? Então, necessariamente, ele não vai precisar consultar um Código Civil, um Código Penal ou várias outras codificações. Ele já tem isso dentro da sua consciência, de maneira tal que ele possa se libertar de algemas, de dogmas, de radicalismos que o prendem realmente à matéria, e ele vai ter, então, uma consciência exata da sua própria atividade e de si próprio. Ele sabe quem ele é e ele sabe o que ele pode fazer, qual é o alcance que ele tem para fazer e realizar as suas pretensões, os seus objetivos e os seus ideais. Ele estará no nível que Jesus orientou fazer ao próximo que gostaria que vos fizesse? Exatamente. É uma lei de reciprocidade, né? Certo. Quer dizer, as pessoas julgam os outros sem se julgarem, tá certo? Então eu diria que aí nós vamos cair numa outra lei de Cristo também muito importante, né? Que o pior cego é aquele que não vê.
Ou eu diria também que o pior cego é aquele que não quer ver, porque é radical, ele não admite opiniões contrárias à sua. Então ele se posiciona dentro de uma trincheira de radicalismo e a partir daí a pessoa entra num processo depressivo e involutivo. Quer dizer, ela estagna, ela para no processo evolutivo, por assim dizer. De forma que ela tem que ter consciência dessa realidade, ela tem que conhecer realmente esse fato. E sabe que Jesus abriu os caminhos para isso, quando ele falou, faça aos outros o que quereis que os outros vos façam, é a lei do amor, é a lei da reciprocidade, é a lei da convivência dentro da divergência, é aceitar o próximo. E a aceitação do próximo passa necessariamente pela lei do amor, da tolerância, da compreensão a respeito do próximo. E qual é o principal mal da civilização moderna, Dr. Cleiton? Eu diria, dona Ivone, que o principal mal é a ignorância, a falta do conhecimento. Porque o ignorante não sabe o que faz, o ignorante sequer tem consciência da sua própria existência. Imagine a senhora consciência do próximo, da sociedade como um todo, dos mecanismos do mundo que movimentam toda a estrutura humana e todos os estados, os países. Ele é uma pessoa alheia em razão da sua ignorância. Então eu diria que o principal mal da sociedade humana de hoje é a ignorância. A compreensão e a tolerância com referência aos fatos. Porque quem compreende, tolera. Agora, quem tolera, ama. Então está na lei do amor praticado por Cristo e vivenciada por Ele através dos seus ensinamentos e através da sua prática quando esteve entre nós. De maneira que o Cristo nos deu o caminho, nos deu alternativas, nos deu soluções. Cabe a cada um escolher as suas soluções, os seus caminhos. E a escolha do caminho envolve necessariamente o conhecimento. De maneira que a falta do conhecimento, a ignorância das pessoas, eu diria que é o principal vício da sociedade de hoje. Dentre outros, evidentemente, que o ser humano possui, mas por ignorância. Porque nós poderíamos vincular o orgulho ao egoísmo, né? Exatamente, o orgulho e o egoísmo. Que o orgulho egoísta, ele desconhece o próximo. Ele vive para si, egoisticamente para si. Ele esquece que vive num mundo da diversidade e que o grande segredo da convivência é a aceitação. E a aceitação passa necessariamente pela tolerância, pelo amor, pela recepção do próximo como próximo. Nós também somos próximos do outro, né? De maneira que ele não tem uma perfeita noção dessa lei. Ele sabe da existência da lei, mas não sabe o significado dela. E o que o senhor indicaria como caminho para se encontrar a solução para resolver esses males? Ora, sabendo de toda essa realidade, nós temos que exercer um controle, primeiro, de nossas ações. O homem que se autocontrola é um homem que tem um domínio da sua... Porque nós somos seres encarnados, estamos ligados à matéria e vinculados aos problemas da matéria e aos problemas do dia a dia da vida, né? O desemprego, a criminalidade, a corrupção, uma série de fatores que estão assim conturbando a sociedade humana. Então é preciso que nós tenhamos fé numa esperança de que esse é um processo de passagem que nós estamos vivendo. O planeta Terra está numa fase de transição, de melhoria, e para isso, vivenciando toda essa crise, que eu diria que é uma crise de ordem moral e ética, né, para que nós possamos buscar através do otimismo, da esperança, de uma fé raciocinada, da prática do amor, né, de maneira que, como eu estava dizendo, Cristo nos deu o caminho. Né? Então é preciso que a gente siga essas lições, que são lições muito profundas. Né? Quando ele disse essa frase, amar ao próximo como a ti mesmo, isso é uma frase de uma justiça imensa. Né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Né? Então é uma lição de que nós temos que fazer uma reflexão, uma análise do que estamos fazendo, né? Se estamos fazendo acertadamente ou erradamente, e a partir daí corrigir as nossas falhas. Quando o homem se torna
corretor dos seus próprios erros, ele está no caminho do Cristo. E qual é, Dr. Cleiton, a proposta do Espiritismo? Olha, o Espiritismo tem algo de extraordinário. E esse algo de extraordinário é essa consciência de si próprio. E, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio. Tanto é verdade que a doutrina espírita nunca esteve preocupada em fazer conversão de ninguém, respeita todos os credos, indistintamente, levando em conta que a pessoa pratique e exercite o amor, sirva ao Cristo e não sirva-se do Cristo. Então o Espiritismo tem uma proposta que dentro desse livre-arbítrio, cada um faça as suas escolhas, mas que tenha consciência das escolhas que está fazendo. Porque nós sabemos perfeitamente que no plano material, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. De maneira que ele tem que saber o que ele está semeando para saber o que vai colher. Então é uma lei da física, é uma lei de causa e efeito, inclusive, que se aplica até na física moderna, etc., né? De forma que nós vamos perceber que o homem tem que ter consciência nesse aspecto do que vai plantar para saber o que vai colher, né? Porque nós somos livres para fazer as escolhas do que plantamos. E nós chegamos então à conclusão de que o Espiritismo traz uma consciência dessa realidade. O Espiritismo universaliza a pessoa como um todo e conduz a pessoa para o amor, para a bondade, para a compreensão, para a tolerância e para a medição dos seus próprios atos. Então nós temos que ser juízes de nós próprios. Eu tenho dito frequentemente, antes de nós sermos juízes dos outros, nós temos que ser juízes de nós próprios, né? O Cristo já falava, né? Vede o argueiro, o cisco no olho do outro, do seu próximo, mas não vê o argueiro no seu próprio cisco, no seu próprio olho, né? Então nós temos que começar a perceber que existem pessoas com defeitos, existe, mas nós também nos integramos a essa massa de pessoas com defeitos. E estamos em processo de crescimento. Então o Espiritismo nos traz à realidade esses fatos todos. O Espiritismo é uma luz que nos abre o coração, a mente, o coração e a nossa razão e a nossa inteligência para a percepção de toda essa realidade. Mas sempre respeitando o próximo dentro da sua liberdade de escolha. E também podemos refletir nessa linha de pensamento que o Espiritismo mostra ao homem, né, quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Perfeitamente. O que vai fazer com que ele valorize a vida, não é? Sem dúvida alguma. Ele dá explicações para todos os fatos que ocorrem na vida, né? Especialmente o fato de que, outro dia eu estava lendo uma frase do senador romano na época do Cristo, Cícero. Ele falava assim: memento mores, significa não esqueça que morrerás. Será que nós temos consciência de que morreremos um dia? Mas as pessoas preferem não falar nisso, como se a vida fosse uma vida eterna. Todos nós morreremos. E o que vem após a morte? E o que nos espera após a nossa falência física, do nosso corpo físico? Para onde vamos? Será que vamos para algum lugar? O Espiritismo explica que sim, que a vida, na verdade, começa com a morte, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E já fez prova desse fato através do processo reencarnatório, através da transcomunicação, através de terapias de vidas passadas, né? Então, esses fenômenos todos estão explicados. Agora, a sociedade não quer ver esta realidade, porque teme descobrir esta realidade e ter que romper com seus dogmas, que são milenares e estão impregnados no ser humano. Mas o Espiritismo, ele traz a explicação de todos esses fatos, de maneira que a pessoa está absolutamente consciente do que ela vive no mundo de hoje e o que viverá após a sua falência física. E por que vive essa situação, né, Dr. Cleiton? Né? Exatamente, a razão de viver. Dá um sentido à vida, né? Tem um autor alemão, Prêmio Nobel de Literatura, ele escreveu um livro extraordinário, O Valor e o Sentido da Vida. Aliás, desculpe, o sentido e o valor da vida. Então ele diz que toda vida tem um sentido espiritual. E isso é o que justifica realmente a vida.
Com certeza. Dr. Cleito, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Dona Ivone, e estarei à disposição em outras ocasiões. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.